Obrigada, Fábio. É um prazer estar aqui na Sou Patos. Eu que estou com você, né? Estive com você desde os primeiros momentos dessa revista que é super importante, guardo ela no meu coração. Então, talvez alguém se lembre aí dos momentos em que eu fui colunista da revista, deixei um pouquinho dos meus textos aqui para vocês. Mas o motivo especial de estar aqui, acho que é voltado para o agronegócio. Então, eu sou advogada, atuante com agronegócio, tenho um escritório focado em agronegócio, agroindústria. Também me considero uma empresária do setor agora de comunicação, acho que muito inspirada também por seus insights, Fábio. Eu acho que isso é um mérito também seu. E lançamos um canal de comunicação no agro, que é o 100% Agro, e na próxima terça-feira, dia 6, vamos lançar a nossa primeira revista, que é uma revista da retrospectiva do agro regional em 23 e as perspectivas para 24. Bom, a ideia é do Rodolfo de Souza. Rodolfo, ele é um grande jornalista ligado ao agronegócio há bastante tempo, que tem raízes ali no sul de Minas, bastante contato também em São Gotardo, ele fica em São Gotardo, assim como 100% Agro também nasceu em São Gotardo. A ideia foi dele, assim como a ideia do projeto 100% Agro praticamente é dele, e agora ela vem ganhando novos esforços, a gente vem de alguma forma trazendo um pouco dos nossos talentos para compor. Então, estamos eu, Lucimar Silva também, Lucimar é do nosso conselho editorial, Lucimar que é CEO da Alma Agronegócios, de uma pessoa de extrema relevância no mercado do agro, especialmente na cafeicultura e também nesse mercado feminino do agronegócio. E também hoje estamos com um time para trabalho mesmo, focado, composto pela Bruna Juber, pela Ellen Mendes, pela Janaína Cardoso, que fazem parte do nosso time aqui de staff. E todos os colunistas, hoje nós temos quase 10 colunistas que nos ajudam ali nas pautas diárias e em todos os nossos canais, não só nessa revista. A revista ela tem uma publicação semestral, então é a primeira edição, mas a gente tem a intenção de que ela saia também agora em julho. E a ideia é que ela faça um compilado de temas relevantes do agronegócio numa agenda positiva, então é importante a gente mencionar isso. Acho que o agro por muito tempo ele foi colocado talvez de uma maneira equivocada, sem a gente passar realmente as informações que todos aqueles que estão no campo, eles sentem, sabem como funciona o agronegócio e talvez na grande mídia isso não foi tão bem retratado. Então a ideia do 100% Agro é comunicar esse agro com as boas práticas, através dos bons exemplos, que a gente possa inspirar outros também a cada vez mais ir tratando o agro de uma maneira mais sustentável, profissionalizada e no viés regional. Então, um dos nossos grandes ativos e atributos é tratar o agro de maneira regionalizada, que os grandes canais também às vezes não dão o devido olhar, e a gente sabe que aqui também tem ouro em pó aqui na nossa região. Eu acredito que é uma lacuna ainda, porque o nosso trabalho ainda é muito de formiguinha, então assim, um jornal impresso, chegar nas mãos de pessoas que às vezes não estão tão ligadas nas redes sociais, em sites, a gente sabe que apesar de um agro mais tecnológico, mais tecnificado e mais atento à inovação, à modernidade, a gente ainda tem muito ainda que não acessa, que não tem como obter certas informações de uma maneira também fidedigna. Então, o que a gente se propõe é ser um canal que leva informações que são validadas, referendadas, então a gente busca sempre o olhar de especialistas e de pessoas que tenham relevância e referência no setor, para que esse agro seja comunicado de forma responsável. E aí, da mesma forma, vir buscando esses espaços que a falta de comunicação acabou levando para um cenário ruim, que é de tratar o agro de maneira pejorativa. Então, de certa forma, eu acho que o nosso trabalho ele ainda é insuficiente perante a lacuna que a gente tem no mercado e as deficiências que a falta de comunicação hoje ela gera no próprio mercado. Quando você olha globalmente, talvez a gente precisasse ainda de muitos mais de nós para poder efetivamente fazer a diferença no setor, mas a gente se propõe com o nosso trabalho ser parte disso e contribuir de alguma maneira.
Sabe, às vezes eu recebo algumas pessoas no escritório que vêm buscando, Pauliane, como que faz? Eu quero entrar nessa área do agro e eu queria que você me contasse um pouco como é. E eu sempre faço questão de receber essas pessoas, de conversar e de falar um pouquinho como foi minha trajetória. E ela começou muito entendendo e percebendo uma ausência de quase como se fosse um molde da legislação. Parece que ele não se amoldava ao caso que eu tinha na mesa para resolver. E aí foi tendo que sair um pouco fora dessa caixa para buscar outras soluções, entendendo que o direito tradicional talvez não desse as soluções que o meu cliente precisava. Então, o agro hoje, ele é muito mais empresarial e com um olhar muito mais dinâmico do que simplesmente tratar o direito empresarial em si. Hoje, para trabalhar no agronegócio, é necessário conhecer do setor, é necessário conhecer os nichos dentro do agronegócio, inclusive entender bem de que forma você quer se posicionar. É necessário escolher uma área de atuação dentro do agronegócio, então não basta simplesmente falar, eu atuo com agronegócio, tá bom, mas dentro de qual perspectiva? Então, por exemplo, eu atuo muito com a parte de investimentos, atuo muito com a parte de crédito, critérios de governança e todo esse viés aí de novidades no setor envolvendo também sustentabilidade, mas eu não atuo em outras vertentes, então para isso eu conto com outros parceiros dentro do nosso escritório, profissionais do nosso próprio time, para levar essa solução, porque o agro ele é dinâmico, multidisciplinar e você sozinho não vai conseguir resolver uma situação apenas. Então, acho que para as pessoas trabalharem no agro, elas precisam ter essa perspectiva de um olhar mais sistêmico, mais dinâmico. E ele surgiu na minha vida mais ou menos assim, de uma forma natural, entendendo a necessidade, eu fui buscando e quando eu vi, eu estava simplesmente apaixonada e cada vez mais tendenciosa e com sede de conhecimento, né? Tendenciosa a buscar mais conhecimento e com sede de levar uma solução diferente para o meu cliente. Acho que a gente tem grandes pautas, Fábio, assim, de verdade, o agro está passando por um momento que eu considero até delicado, porque nós temos uma interface regulatória muito intensa nesse momento, então grandes embates envolvendo a questão legislativa, a questão do executivo, a questão do judiciário. Isso é uma pauta que também não é novidade, a gente já vem vendo esse embate, eu falo até esse cabo de guerra entre os três poderes, a gente já vem percebendo isso, inclusive tem uma matéria na nossa última edição do jornal que fala sobre isso, desse embate dos três poderes ligados à questão do marco temporal, que é uma questão que envolve propriedade, direito dos indígenas também. Então esse embate e essa balança do que vai prevalecer. O direito dos indígenas de ocuparem as suas terras que são tradicionalmente ocupadas lá atrás, na Constituição de 88, quando ela foi promulgada, ou o direito à propriedade de quem adquiriu aquela terra regular. A gente vai ter um meio termo para isso, ou isso pode ser requerido a qualquer momento. Essa é uma pauta super importante que está em alta e que vai impactar muito o direito de propriedade e até mesmo o direito dos indígenas. Então, o equilíbrio, com certeza, é talvez uma solução para a gente poder buscar. Diria também que a questão do endividamento dos produtores rurais, levada aí pela alta disso no ano de 2023, agora quebra de safra chegando também em boa parte das regiões do país, também vai impactar essa saúde financeira dos produtores rurais, capacidade de pagamento, então isso afeta crédito, isso afeta endividamento, isso afeta a projeção dele para as próximas safras, a forma como ele vai adquirir esses insumos. Então o mercado como um todo, do ponto de vista comercial, ali, de tratativas e de produção, vai ser impactado e eu considero isso também como uma pauta super relevante na atualidade. Acho que o agro ele enfrenta quase todos os anos os seus próprios desafios e por vezes são questões climáticas, por vezes são a queda de preço, né? Porque a gente trabalha hoje muito com um produto que é commodity, então commodity você não determina o preço, isso é determinado para você. Então suponhamos que a gente tenha, né? Suponhamos não, a verdade é, o cenário você tem um preço um custo de insumo que você não consegue gerenciar totalmente, porque muitas vezes ele também é commoditizado, e, ao mesmo tempo, um preço de venda que também é commodity. Ou seja, não é simplesmente eu tenho esse produto e eu coloco essa margem para colocar ele a mercado. Você não consegue trabalhar assim no agro quando você trabalha com commodity. Então,
isso leva para um cenário extremamente desafiador. E aí, neste ano, eu acredito que, pela baixa do valor dos produtos que a gente vem vendo, no caso de grãos, milho, soja, nesse quesito específico dessas duas culturas, eu acredito que a gente tem um cenário desafiador. Já por outro lado, na cultura do café, a gente vem vendo uma perspectiva positiva. Um mercado também que, de certa forma, se profissionalizou mais, buscou mais agregação de valor no seu produto. Então, tudo isso eu acho que colabora para que seja um ano mais tranquilo para essa cadeia da cafeicultura, que também já sofreu muito aí nos últimos períodos, mas, de certa forma, eu considero que o desafio desse ano ele esteja relacionado à questão da baixa do preço das commodities e aliado à questão das quebras de safra, e isso vai impactar o bolso do produtor rural. Então esse é um grande desafio para 2024. Bom, primeiro preciso dizer que a gente talvez precise realmente falar de reforma tributária, mas falar de reforma tributária de um setor que para um setor que é extremamente pujante e que comanda a economia do nosso país é um tanto quanto sensível. Então a gente vinha percebendo um movimento, inclusive com possibilidades de maior tributação com relação a alimentos da cesta básica, e isso a gente não tem uma definição clara dos projetos de lei, como isso vai se comportar. Até, inclusive, fiquem ligados no 100% Agro, a gente vai trazer uma reportagem especial sobre a questão de tributação no agronegócio agora, de acordo com as últimas atualizações dos projetos de lei. E o que eu coloco, o que eu tenho em mente, o que eu acho que é importante a gente ter como uma diretriz é que o agronegócio ele precisa se posicionar perante as sugestões que estão vindo, então, do nosso legislativo, como isso está sendo colocado, e que a gente precisa talvez tratar de uma forma mais unificada, mas priorizando os diferentes setores e como eles se comportam. Já dizia ali na Constituição, e a gente tem a interpretação de que os iguais são tratados na medida das suas desigualdades. Então a gente precisa olhar muito para isso, assim como é previsto se tributar, né, grandes fortunas e ter uma mudança, inclusive na questão de transferência de patrimônio, no imposto de ITCMD, por exemplo. Acho que a gente precisa trabalhar essas pautas de uma forma a deixar isso equilibrado. E as partes, as pessoas, quem tem patrimônio, precisa ficar bem atento a essas mudanças, porque sem dúvidas vai impactar, e não vai impactar só na produção, vai impactar também no patrimônio. Então esse é um ponto que eu chamaria bastante atenção para quem é do agronegócio, que possui grandes propriedades, imóveis que são realmente muito valorizados, para ficarem atentos a essa questão do imposto de transmissão e de taxação de grandes fortunas, que pode vir aí novidades não tão bem aceitas, digamos assim. Fábio, eu diria que para falar de contratos ligados a esse mercado internacional, é preciso a gente ter em mente que, primeiro, a gente pode estar falando de agroindústria, a gente pode estar falando de um produtor rural que está exportando grão, então produção, commodity mesmo. Então são questões diferentes. Quando a gente está falando, por exemplo, de uma agroindústria, muitas vezes a gente vai estar falando de padrão exigido por esse mercado externo, como que a gente vai mandar isso lá para fora. Cada mercado ele tem uma forma de se colocar, até poderia citar um exemplo, o mercado de proteína. Até a forma de abate, dependendo do lugar que você vai exportar, por exemplo, se for Oriente Médio, que a gente tem países islâmicos, o local, a posição em que vai ser abatido aquele animal, ela é uma posição toda organizada. Então, assim, tem uma série de critérios que eles não passam só pelo contrato. Eles passam por uma forma de produzir que esteja em conformidade com aquele país de destino. Então, e as exigências desse mercado consumidor. Então, para o produtor rural é importante que ele tenha em mente qual é o desejo dele com relação a essa produção. É ele exportar um produto acabado, um produto que já tenha o valor mais agregado, ou é ele exportar um grão? Né? Enquanto a gente está falando disso, é preciso também pensar sobre o entendimento de mercado futuro, mercado de bolsa de valores, a cotação, que bolsa que isso vai estar cotado, como que eu vou precificar isso no momento da minha entrega, se eu estou fazendo um contrato agora para entrega futura, que tipo de precificação que eu estou colocando. Então são várias nuances, além, é claro, da questão básica que ele precisa ter em mente,
mais ligadas a questões alfandegárias aí, que aí precisa também ter uma atenção e um olhar todo especial. Então, eu diria que, inclusive, o advogado ele precisa também de apoios para além do contrato e precisa desse conhecimento de mercado por parte do produtor para que ele não se coloque também em situação, às vezes, não desejada. Eu destaco o grande potencial do Brasil, do agronegócio brasileiro, que é um agro super sustentável e aí já totalmente ligado à pauta de comunicação, mal comunicado. Então, nós temos práticas sustentáveis que já são consagradas na nossa forma de manejo, na nossa forma de agricultura, como, por exemplo, o sistema de plantio direto, que no Brasil já é utilizado há bastante tempo e se tornou algo super comum e natural para a gente, que a gente não vislumbra o quanto isso é diferenciado em relação a outros países, a forma como outros países fazem esse plantio. Então, são práticas que às vezes já vêm da nossa essência como sustentáveis, a gente não sabe como comunicar, como formar esse discurso de sustentabilidade do Brasil, além do fato de que de fora ficam tentando colocar pra gente como a gente produz de uma forma equivocada, sem na verdade se atentar para esses diferenciais. Então eu acredito que o agro, com as nossas áreas preservadas, o fato de que a gente pode avançar no agro sem a gente ter mais desmatamento, é super necessário de ser comunicado. Acho que a gente precisa combater também os crimes na medida que eles acontecem, então, porque o agro sustentável ele não compactua com esse tipo de prática e isso não é uma regra no agronegócio, a gente precisa deixar isso bem claro e comunicar isso cada vez mais e incentivar que haja fiscalização, que os crimes eles sejam realmente penalizados e os infratores sejam penalizados. Acho que é a chave para que a gente possa evidenciar onde é que o agro está de verdade, como é que ele produz de forma sustentável, o que são as boas práticas. E aí, de novo, voltando na questão do 100% agro, acho que aí concentra-se muito da importância que ele tem hoje de comunicar essas boas práticas e evidenciar o que está sendo feito de bom, para que a gente possa, ao mesmo tempo, incentivar outros a produzir de uma forma diferente, mais sustentável, cada vez mais diferente. Porque às vezes as pessoas não colocam a sustentabilidade tão em enfoque nos seus negócios, simplesmente por não conhecer os ganhos, simplesmente por não saber como fazer. E tem muita gente fazendo e fazendo com que isso seja sustentável do ponto de vista, inclusive, financeiro, de uma forma muito interessante. Então, acho que é falta da gente trabalhar melhor essa pauta.